Nosso Pai, agradecemos ao Senhor por saber que Tua mão é sobre nós por causa de Jesus Cristo, Pai. Tua palavra nos ensina que os Teus dons são irrevogáveis, que o Senhor, ó Pai, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, Tua palavra nos ensina que Tuas misericórdias se renovam sobre nós. E, Pai, coisas como essa nos dão muita segurança no nosso caminhar com o Senhor, sabendo que não por nossa causa, mas por causa do Teu amor, o Senhor jamais desistirá da gente. Agradeço pelos nossos irmãos aqui presentes e, Senhor, pedidos foram postos no Teu altar nessa noite. Pai, eu quero clamar a Ti para que venha ao encontro de cada um desses pedidos, ó Deus. De maneiras especiais, queremos lembrar dos nossos enfermos. Obrigado porque a cirurgia da nossa irmã Erlane aconteceu. Queremos agradecer, ó Pai, porque foi bem sucedida e clamamos agora pela plena recuperação de nossa irmã. Queremos agradecer pelo procedimento que Orlando fez ontem, que sua chegada hoje, Pai, seja debaixo do Teu cuidado. E queremos lembrar também da irmã Loura, que já está internada, Pai, que sua cirurgia possa acontecer até o final da semana. Deus, lembramos ainda, Pai, do dia que nós teremos semana que vem para nos reunirmos como igreja, no momento de comunhão, que o Senhor desde já esteja preparando um dia agradável para Teu povo, ó Pai. Que seja um dia sem chuva, que seja um dia realmente convidativo. E, Pai, que tudo acontecer ali, realmente o Teu nome, ó Pai, seja evidenciado para a glória do Senhor. Lembramos de uma maneira especial, ó Pai, do musical que acontecerá esse final de semana. Abençoa, Pai. Traz pessoas à Tua igreja, Deus, para realmente conhecer o significado do sacrifício de Cristo. E, Senhor, o nosso acampamento nesse final de semana. Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus. O acampamento no final desse mês, eu clamo a Ti. Move o coração daquelas adolescentes, ó Deus, para que haja as inscrições necessárias. E, Senhor, move as pessoas que estarão envolvidas para que tudo que acontecer ali seja uma bênção, Senhor. Eu suplico a Ti, ó Deus, seja com a Tua igreja, manifesta aqui o Teu cuidado e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Deus. Amém. Todos podem sentar-se? Meus irmãos, domingo próximo pela manhã, nós teremos o culto normal. A mensagem terá como temática o consolo do Senhor. À noite nós teremos o musical feito acerca da Páscoa. Peço aos irmãos para que estejam orando e trazendo visitantes à casa de Deus no próximo domingo. Que realmente seja uma bênção. Teremos a cantina missionária ao final do culto. E quarta-feira próxima, então será um feriado. Aí nós teremos lá no Emaús o nosso dia de comunhão. Aí haverá feijoada, vários ingressos já foram vendidos. Quero incentivar para que outros ainda, que não fizeram suas inscrições, possam fazer. Creio que agora à noite terá alguém responsável pelos ingressos. O responsável está por aqui? Responsável pelos ingressos nessa noite. Temos ali o Gabriel e a Carmen, estão ali atrás. Aí, meus irmãos, como é que funcionará? É verdade que temos algumas famílias que, pelo número de pessoas, fica um pouco difícil de todos irem. Então, nós estamos pensando da seguinte maneira: aqueles que tiverem mais pessoas na família, que ficaram um pouco pesado, converse com a gente vai providenciar um meio de vocês estarem conosco, porque o objetivo principal é comunhão. E aí nós também que fazemos um apelo àqueles que porventura têm um pouco mais de recursos, que possa adotar alguém. Então, essa pessoa que tiver mais recursos, nos avise que vai adotar alguém e nós saberemos como direcionar acerca disso. O objetivo também é suprir recursos para o acampamento evangelístico que faremos no final do mês de maio. E acerca do acampamento evangelístico, eu quero encarecidamente pedir as orações de toda a igreja. Então, eu insisto que os irmãos estejam orando, colocando isso diante do altar do Senhor a cada dia, que realmente o Pai se agrade em usar isso para alcançar o coração daquelas jovens, daquelas adolescentes. Aviso os outros. Domingo, dia 5, o pastor Infante estará pregando. Começará então as programações voltadas às famílias da igreja. Nós já teremos as partes especiais com famílias cantando. Se mais alguma família quiser fazer parte do culto com alguma parte especial, nos avise que nós poderemos encaixá-los também. Aí, domingo, dia 5, o pastor Infante estará pregando, começará então a programação de família, que é própria do mês de maio. Dia 5 também à noite, nós teremos os batismos. Então, aqueles que quiserem se batizar,
tem certeza da salvação em Cristo, converse conosco. Nós poderemos orientá-los. No dia 5 à tarde haverá uma reunião com profissão de fé e à noite poderão se batizar. A entrega da cesta básica, normalmente na primeira quarta-feira, mas como já será feriado essa primeira quarta-feira, ficou protelado para a quarta-feira seguinte. Então a entrega da cesta básica será no dia 8, e no dia 8 também teremos a assembleia ordinária, pelo mesmo motivo. Em último lugar, quanto a avisos, nós teremos o acampamento evangelístico no final do mês de maio, e como havíamos dito antes, contamos muito com as orações da igreja. Por fim, meus irmãos, o pastor Odali, da Igreja Batista Bíblica Canaã, traz a nós o convite acerca das conferências de aniversário daquela igreja. Realmente, com alegria vindo do Senhor, que temos o prazer de convidar a amada igreja para a conferência de comemoração do nosso 6º ano de organização como igreja. Conferência esta que acontecerá nos dias 26 e 27, às 19h30, e dia 28, às 9 horas, sendo que à noite o culto iniciará às 19h, do corrente mês. Durante os 3 dias de conferência, teremos como preletor o pastor Nindoval Gadelha. Então está aqui o convite da igreja. Os irmãos que puderem se fazer presente, com certeza alegrará muito aquela igreja irmã. Não temos mais avisos. Queremos agora destacar e apresentar os visitantes. Caso haja algum irmão de outra igreja ou algum amigo nos visitando, coloque-se em pé, por favor. Queremos reconhecê-lo. Temos ali o irmão de Dálio e temos uma jovem senhora com a menininha ali. Uma alegria ter vocês conosco, viu? Sintam-se muito abraçados por nós. Peço para que quem estiver em volta cumprimente. Há mais alguém nos visitando? Vou lhes pedir para não ser tímido. A equipe responsável pelo projeto Vinde, próxima semana, é a número 4. Aulene Correia, Aulete Oliveira, Selma Ledo, Derisvaldo Fernandes, Eleci Bezerra, Yaraí de Paula, Itamar Guzmão, José Santos, Nádia Salles, Neemias Borges, Orfélia Viana, Rosa Barbosa, Sueli Fernandes. Esses irmãos e irmãs estão responsáveis em orar, trazer visitantes à casa de Deus no próximo domingo. Aproveito também para saudar os que nos acompanharem pela internet. Sintam-se também abraçados por essa igreja. Creio que a parte especial hoje à noite está por conta do nosso irmão Wilson. Quero convidar o irmão Wilson para vir à frente. Ele louvará o bom nome do Senhor. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir, qual navio no alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando o inferno atacar e eu não puder suportar, tu, meu invencível mestre, guia-me.
Quando a velhice chegar, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. E um fardo a vida for no antever do Jordão. Ó lírio do vale, guia-me. Ó lírio do vale, guia-me. Meus irmãos, mesmo assentados, vou lhes pedir para abrirem suas Bíblias, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Eu gostaria de trazer um assunto aqui ao conhecimento dos irmãos, que é de um âmbito um pouco diferente. Romanos capítulo 2. Observe, por favor, o versículo 15. Romanos 2, versículo 15, está se referindo aos gentios que não tinham o privilégio que os judeus tiveram de ter a revelação escrita. Então, enquanto que os judeus conheciam a palavra de Deus através de Moisés, dos profetas, os gentios não conheciam a palavra revelada. Mas olha o que é dito acerca deles. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que entre os gentios, e podemos estender isso a nós, podemos dizer até o ser humano como um todo, existe a lei do Senhor gravada em nossos corações. E o que vai reger essa lei que está gravada em nossos corações? Ele fala que é a nossa consciência, ora nos acusando, ora nos defendendo. Eu queria estudar com os irmãos nessa noite sobre a consciência. Eu queria pensar o que a Bíblia ensina sobre a consciência. Então, no Novo Testamento, a palavra consciência, ela é escrita 31 vezes. Então, por 31 vezes, o Novo Testamento fala da consciência. Então, eu queria pensar com os irmãos o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso. Para que serve a consciência? Como é que nós podemos fazer um bom uso da consciência? E uma pergunta bem direta a cada um de nós: como está a sua consciência? A ideia consciência é saber com. Você tem conhecimento com outra pessoa sobre algo. Então, a ideia da lei gravada em nossos corações é que eu e Deus sabemos que determinada coisa é boa ou que determinada coisa é ruim. Então, eu sei isso junto com Deus. Ele colocou isso no meu coração. Bom, a gente vai perceber que por causa do pecado, a consciência ficou desregulada. Mas eu queria, assim, ver um pouco na Bíblia com os irmãos acerca disso. Qual é a função da consciência? Por meio dela, a gente tem uma percepção de Deus em todos os lugares da terra, seja qual for a cultura. O ser humano, ele tem uma noção de divindade. Está gravado na sua consciência. A consciência nos dá uma noção da lei de Deus. O que é certo, o que é errado. Então, o ser humano, seja onde for, ele tem um padrão moral. Ainda que seja um padrão desregulado, porque a nossa consciência foi afetada pelo pecado, mas o homem, em todos os lugares da terra, em todas as épocas e em todas as culturas, ele tem uma noção de certo e de errado. É a consciência. De tal maneira, meus irmãos, que eu queria que vocês observassem um texto aqui comigo. Abre em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Passagem bem conhecida, é aquela da mulher adúltera.
João capítulo 8, é que tem uma expressão que às vezes nós passamos por cima dela. Lembra que o pessoal fala para Jesus que ela foi pega em flagrante adultério? Que a lei mandava apedrejar? O que Jesus mandaria fazer? Aí Jesus fala assim: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não foi isso que ele disse? Olha o versículo 9, diz assim, ó: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria... O que acusou eles aí? Percebe que a consciência nos leva a ter uma percepção de nós, do nosso pecado diante de Deus. Eles eram ímpios. Lembram que aí eram os fariseus. Os fariseus, eles não eram convertidos. Mas mesmo sendo ímpios, eles tinham uma coisa chamada consciência. E foi essa consciência que impediu eles de atirar a primeira pedra. Se o Senhor não tivesse confrontado eles, a consciência não os teria acusado. Mas diante do Senhor tê-los confrontado, aí eles acusados pela própria consciência. Cada um deles pensou assim: eu não tenho como atirar a pedra. Meus irmãos, todo ser humano tem uma consciência. Todos nós. E a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: como está a nossa consciência? Como é que essa consciência pode ser melhorada? O fato é que a consciência, ela está desregulada por causa do pecado. O pecado deixou a consciência do homem desregulada. Lembra que o texto de Romanos 2 disse que a consciência ora nos acusa e ora nos defende? Não foi isso que disse ali no Romanos 2, versículo 15? Então, tem vez que a consciência nos acusa, tem vez que a consciência nos defende. E está desregulado da seguinte maneira: tem gente que se sente acusado sem motivo nenhum. Eu acho que vocês devem perceber pessoas que estão sempre achando que estão erradas, estão sempre se sentindo culpadas, mas não fizeram nada. É a consciência delas que está desregulada. Então ela se sente acusada, mas não fez nada de errado, necessariamente, acerca do que ela se sente acusada. É mais ou menos o seguinte: sabe quando você quer emagrecer? E de repente está aquela Coca-Cola geladinha, e você cedeu à tentação e tomou aquele copo de Coca-Cola gelado? Tem pessoas que se sentem culpadas por causa disso. E a pergunta que eu te faria: tem razão para se sentir culpada? Culpada não, porque não houve um erro. Tomar um copo de Coca-Cola não é errado, ainda que eu não beba Coca-Cola. Mas percebe que tem pessoas que têm uma consciência bem sensível, que às vezes se sente culpada sem motivo? Já tem pessoas que a consciência a defende, mesmo quando ela está errada. Conhece pessoas assim? Está na cara que a pessoa está errada, mas ainda assim, ela na sua consciência fica se defendendo. O que acontece? A consciência do ser humano está desregulada por causa do pecado. E meus irmãos, é importante nós refletirmos sobre a saúde da nossa consciência. Tem pessoas que vivem corroídas por uma consciência culpada. Dá um exemplo aqui. Abre aí em Gênesis capítulo 42. Gênesis 42. Os irmãos encontraram o texto, aí eu vou falar um pouco do contexto só para vocês entenderem. Gênesis 42. Se lembram que os irmãos de José venderam José como escravo para o Egito? José tinha 17 anos. Aí José, ele se tornou primeiro-ministro do Egito, quando José tinha 30 anos. Então, de quando José foi vendido, até o momento de José ir para o palácio, passaram 13 anos. Aí lá no palácio tiveram 7 anos de fartura. 13 mais 7, 20. E depois tiveram 2 anos de fome. 20 mais 2,
22. Foi quando os filhos de Jacó subiram para o Egito para comprar mantimento. Já tinha passado 22 anos que eles venderam José para o Egito. Muito tempo. Aí lá no Egito, José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. Então José, ele faz aquilo que a gente chama de dar pressão. José, então, ele dá pressão nos irmãos dele, e os irmãos dele, naquele momento de agonia, olha o que os irmãos falam, verso 21, 42, verso 21, diz assim: então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso, nos vem agora esta ansiedade. 22 anos se passaram, meus irmãos, e eles ainda estavam com a consciência corroída de culpa pela maldade que fizeram com o irmão 22 anos atrás. Eles não sabiam que era o irmão dele que estava dando pressão neles agora. Eles pensaram assim: por que está acontecendo isso com a gente? Por que a gente está sofrendo isso agora? E a consciência deles estava fazendo eles se lembrarem da maldade que fizeram com o irmão 22 anos atrás. Tem pessoas que vivem corroídas por uma consciência culpada. Se lembra que José se revela para eles? José os abraça, José os beija. José manda trazer todo mundo para o Egito e diz que vai cuidar de todo mundo. Passa-se mais um bocado de anos e Jacó morre. E quando Jacó morre, sabe o que os irmãos acham? Abre aí no capítulo 50. 50, versículo 15. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: agora José vai nos perseguir e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos aquele dia. Já se passaram mais de 30 anos, talvez mais de 40 anos, e a consciência deles ainda estava corroendo eles de culpa. José já tinha falado: gente, olha, vocês estão perdoados, fiquem tranquilos, o que passou, passou, está na cruz. Mas mesmo assim eles continuavam se sentindo corroídos de culpa. Como é que se encontra a sua consciência, meu irmão? A consciência, ela tem um fator muito positivo. Ela faz a gente ter noção do nosso pecado. Mas como é que você se encontra com a sua consciência? A Bíblia vai falar sobre consciências saudáveis e vai falar sobre consciências doentes. Como é que encontra a sua consciência? Você é uma pessoa saudável ou você é uma pessoa doente na sua consciência? Eu queria mostrar para os irmãos alguns textos da Bíblia. Então, em primeiro lugar, abre aí, por favor, Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo 15. Tito 1, verso 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão contaminada. Tem tradução que fala corrompida. Ele está dizendo aqui, para a pessoa pura, tudo é puro. Mas para a pessoa impura, todas as coisas são impuras. Aqui está falando impureza no sentido de ver maldade em tudo. Sabe aquela pessoa maliciosa? Aquela pessoa desconfiada de natureza? Tem umas frases que são bem próprias da nossa cultura, né? Tem uma frase que diz assim: esse santo quer reza, esmola demais, o santo desconfia. O que essas frases querem dizer?
querem dizer que a pessoa ela está num pé de desconfiança. Ela fica sempre assim, um pé atrás. Meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que confiar em tudo, em todo mundo, em qualquer coisa. Mas a gente tem que parar e pensar um pouco se a gente não é desconfiado demais. E aí pensar na questão de ver maldade em tudo, de ver malícia em tudo. E a ideia aqui tem muita conotação sexual. Tem gente que tudo vê maldade até na área sexual, é a pessoa maliciosa. O que isso daí quer dizer, meus irmãos? Dá uma olhada aqui o contexto. Observa, por favor, quem são essas pessoas. Diz assim o versículo 14: não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então são pessoas, sabe, que assim, em cima de fábulas, em cima de mitos. Como é que é? Onde há fumaça, há fogo. Gente, pensa um pouquinho comigo aqui, ó. Faz de conta que você vive no Egito, na época de José. Tem uma mulher gritando: estupro, estupro, estupro. Todo mundo corre até aquela mulher. Aí a mulher está chorando, a mulher está se esgoelando, e ela está com uma roupa na mão, e ela está dizendo assim, ó: o dono dessa roupa tentou me estuprar. Se você estivesse ali, o que você ia pensar? Concorda que você se juntaria com mais uns 4 ou 5 para dar uma surra em José? Tem pessoas que têm a tendência, sabe, de sempre abraçar o mal acerca do outro. Mas hoje que a gente conhece a história, José era realmente o estuprador que aquela mulher disse que era? José realmente era aquela pessoa que a mulher disse que era? Então vamos tomar cuidado um pouco quando a gente assim faz muitos juízos temerários, muitos juízos negativos. A gente vê maldade em tudo, a gente vê malícia em tudo. Qual é o oposto da mente contaminada? A Bíblia vai falar sobre um segundo tipo de mente, que é a mente pura. Então, o oposto de uma mente contaminada é uma mente pura. E, meus irmãos, como é que a gente pode ter uma mente pura? Dá uma olhada aí, só para os irmãos verem o que é uma mente pura. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. A mente contaminada, ela adora uma piada maldosa. A consciência contaminada adora um programa que tem uma conotação sexual negativa. A mente contaminada, a consciência contaminada, ela infelizmente tem esses olhos que são um tanto lascivos. O contrário da mente contaminada, ou da consciência contaminada, é consciência pura. Olha o verso 22 do capítulo 10 de Hebreus. Aproximemo-nos, tendo sincero coração, plena certeza de fé, consciência purificada, lavando o corpo com água pura. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma consciência pura, ao invés de uma consciência contaminada. Então, são os opostos. A consciência contaminada é muito daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que o seu coração se apega. É por isso que um desafio para todo crente. Como é que diz a palavra do Senhor? Não porei o que é mal diante dos meus olhos. Olha, se você está acostumado a ver assim certas programações que têm conotações sexuais, sabe, maliciosas, você vai infelizmente contaminando a sua mente. Então a sua mente vai ficando contaminada, você começa a ver todas as coisas um pouco com um olhar maldoso. Então imagine só uma pessoa que é ciumenta. Imagine qual o tipo de programa que ela assiste. Ela vai assistir muito programa onde, se é uma mulher, ela assiste programa onde o marido tem sempre caso na rua. Ela está enchendo aquela mente, a sua consciência com a seguinte ideia: homem não presta. E inconscientemente ela vai olhar para o marido dela e vai dizer: meu marido é homem, então o homem não presta, logo o meu marido não presta. Aí tudo que o marido faz, ela começa a ter uma conotação um pouco maldosa.
Homem assiste assim, vai se alimentando com conversas com um amigo, com essas coisas, de mulher que faz isso, que mulher que faz aquilo. Aí ele vai achando o quê? Que homem que confia em mulher é trouxa. Mas a esposa dele é mulher. Então ele fala, se eu confiar na minha esposa, eu sou trouxa. E olha aí um marido ciumento, por quê? Porque ele tem permitido a consciência dele ser contaminada com essas coisas. O oposto de uma consciência contaminada é uma consciência pura. E aqui está dizendo que a gente é purificado pela água. É aquele contexto lá do Velho Testamento, onde depois de passar pelo altar do sacrifício, a pessoa passava pela bacia de bronze. O altar do sacrifício representa a cruz de Cristo. A bacia de bronze representa a palavra de Deus. Então, meus irmãos, os crentes, eles têm a sua mente purificada por meio da palavra de Deus. Não é isso que dizia o salmista? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Davi, ele tinha uma mente contaminada. Ele tinha uma mente contaminada. O texto fala que era para ele ir para a guerra, ele não foi. Aí ele se levanta no seu castelo e ele vê uma mulher tomando banho ao longe. Imediatamente o que ele pensa? Em se deitar com aquela mulher. Percebe como é que era a consciência de Davi? Ele estava com a consciência contaminada. Ele se deita com aquela mulher, a mulher engravida. Nós conhecemos a história. Aí ele se arrepende do seu pecado. O que ele fala no Salmo 51? Ele fala, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Percebe que ele pede purificação? Ele fala, Senhor, minha mente é impura, minha consciência é impura, eu preciso ser purificado. E ele fala de ser purificado com hisopo. Qual é o contexto? O hisopo é uma planta. Então, o sacerdote, quando alguém estava assim vendo se era leproso, o sacerdote, para declarar o leproso puro, ele pegava o hisopo, tinha uma bacia com sangue de cordeiro e com a água da bacia de bronze. Aí ele misturava o sangue do cordeiro com aquela água. Sangue representa o sacrifício de Cristo, a água representa a palavra de Deus. Ele mergulhava o hisopo naquela mistura de sangue com água e aspergia no leproso. E com essa aspersão, ele declarava o leproso puro. Aí Davi está dizendo, Senhor, assim como o sangue misturado com a água, aspergido sobre o imundo, declara ele puro, purifica-me com hisopo, com o sangue do cordeiro, com a água da bacia de bronze. Meus irmãos, é símbolo do sacrifício de Cristo e da palavra de Deus. Então a nossa mente, ela é purificada conforme a gente, a partir de Cristo, vai se alimentando da palavra do Senhor. Aí eu faço um desafio, e até eu ofereço uma ajuda. Tem pessoas que, infelizmente, estão acorrentadas à pornografia. Tem pessoas que, infelizmente, os olhares deles são olhares impuros. Só olha para o sexo oposto a partir da impureza. Olha, a partir da cruz de Cristo. Se alimentando da palavra do Senhor, você pode desenvolver uma consciência pura. E aí eu te diria para você começar a memorizar aquelas palavras, aqueles versos da Bíblia que falam de santidade, que falam de pureza. Pode ter certeza que assim a sua consciência deixa de ser uma consciência contaminada e vai se tornando uma consciência pura. Meus irmãos, mais dois tipos de consciência. Abre comigo aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1, versículo 19. 1 Timóteo 1, verso 19. Diz assim: mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Assim como tem a consciência contaminada e a consciência pura, tem a má consciência e a boa consciência. Qual a diferença de um dos dois? Percebe aí que está dizendo que quem não tem uma consciência boa naufraga na fé? Qual é a ideia aí, meus irmãos?
a ideia é a seguinte: a fé é você saber o que é certo e o que é errado. Então você crê que isso é certo e que aquilo é errado. A consciência é praticar o que você crê. Então uma boa consciência pratica a fé. Uma má consciência, ainda que a pessoa crê, ela não pratica aquilo que crê. E por não praticar aquilo que crê, o que acontece com a fé? A fé naufraga. Se nós pararmos para pensar na caminhada cristã, que todos nós fazemos parte, nós veremos à nossa volta várias pessoas que naufragaram na fé. Consegue imaginar pessoas que corriam bem e hoje estão bem distantes? Observe que, se perguntar no que elas creem, às vezes elas creem até no que você crê. Mas se perguntar se elas praticam aquilo que elas creem, aí que está o problema. É uma má consciência, não pratica aquilo que crê. E porque não pratica aquilo que crê, acaba afundando na sua caminhada. Então o importante, meus irmãos, não é apenas crermos, mas é vivermos a partir do que cremos. Então, alguns princípios aqui que a gente diria: você crê que o marido deve ser um sacerdote no lar? Todo homem aqui vai dizer que crê. Todo homem aqui vai dizer que crê. Você é sacerdote no seu lar? Você crê, mas você não pratica aquilo que você crê. E aí você vai naufragando no sacerdócio da sua casa. Você não pratica aquilo que você diz que crê. Vamos pensar um pouco a mais. Nós cremos que realmente o pecado tem que ser lançado fora de nossa vida? O pecado tem que ser lançado fora de nossa casa? Todos nós vamos dizer que cremos. Mas consideremos, não tem um pecado aí que talvez você esteja alimentando na sua vida ou na sua casa? Aí você crê, mas você não pratica aquilo que você crê. É a má consciência ou a boa consciência? E quando nós não cultivamos uma boa consciência, praticar o que nós cremos, infelizmente a gente acaba por naufragar na nossa fé. É uma fé inoperante. Eu tive um professor na faculdade e ele disse algo que eu achei super sábio. Ele falou que a falência da sociedade é não ter princípios para crer. E a falência dos cristãos é não praticar os princípios que creem. Percebe eu naufragar na fé? Então, o professor na faculdade, não foi numa igreja, ele disse: olha, a sociedade está falindo porque não tem princípios para crer. Os cristãos, eles creem nos princípios, mas eles estão falindo porque eles não praticam os princípios que creem, naufragando na fé. E aí é importante nós considerarmos se a nossa consciência está sendo contaminada. Se tiver impureza, vamos purificar. E é para a gente refletir se a gente não está desenvolvendo uma má consciência. Eu sei o que deve ser feito, mas eu não faço. Indo um pouco adiante, meus irmãos, a gente não ir adiante no nosso tempo. Observe essa colocação aqui, que é mais perto da gente do que imaginamos. Olha 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Versículo 7. Verso 7, diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Pessoas de consciência fraca. O que é um crente de consciência fraca? Já viu aqueles crentes que veem pecado em tudo? Tudo para eles é pecado? Consciência fraca. Meus irmãos, está mais perto da gente do que a gente imagina. Eu vou dizer algo aqui que talvez vai assustar alguns. Vocês têm ouvido aí falar que aquela música Parabéns para Você? Como é que é? Não é Parabéns para Você. É pique. Aí termina,
tim, bum. Vocês já ouviram falar que isso daí é amaldiçoar a pessoa? Eu vejo gente que não canta mais parabéns por causa disso. Meus irmãos, eu cresci com as pessoas no dia do parabéns dizendo para mim assim, ó, ra, ti, bum. E eu não sou amaldiçoado por ninguém não, meu irmão, eu sou crente em Jesus Cristo. Mas as pessoas com a consciência fraca, alguém falou isso, não se sabe quem falou, por que falou, não se sabe de onde tirou. E aí os irmãos com a consciência fraca, eles ficam achando que cantar parabéns para você é pecado. Irmãos com consciência fraca. O contexto aqui é o seguinte: sacrificou um boi, sabe? E estavam vendendo a carne. E aí você vai comprar a carne, não é porque você está acostumado com o ídolo, é só porque você gosta de comer carne. Só que os outros achavam que porque o boi foi sacrificado para o ídolo, então você, ao comer a carne, você estava adorando o ídolo. Eu vou ali comprar um acarajé, sabe? E alguém vai me dizer assim: ô pastor, esse acarajé aí é do santo. Eu vou dizer: esse daqui não, esse daqui eu comprei, é meu. Se o santo quiser, ele compra o dele. Meus irmãos, a gente não pode ter uma consciência tão fraca que qualquer coisa a gente fique achando que é pecado. E aí, veja só, quem aqui já ouviu falar que a Hellmann's é uma maionese consagrada ao diabo? É porque Hell quer dizer inferno e Mens quer dizer homem. Então eles falam homens do inferno. Só que Hellmann não é inglesa, Hellmann é americana. A Hellmann não é inglesa, é alemã. E no alemão, Hellmann's não quer dizer homem do inferno, é só o sobrenome da camarada que fez a maionese. Mas as pessoas com consciência fraca ficam achando que comer maionese Hellmann é pecar. E olha, eu não como maionese também não, viu? Eu só estou dizendo por citar. Coca-Cola. O pessoal pega assim aquele rótulo da Coca-Cola, tira, aí olha de trás para frente. E se você forçar um pouquinho a sua compreensão, se você forçar, você vai ver escrito assim, ó, alô, diabo. Se você forçar, viu? Aí você vai conseguir ver assim, alô, diabo. Alguém fala assim: tomar Coca-Cola é pecado. Meus irmãos, eu parei de tomar refrigerante. Eu não vendo Coca-Cola, eu não estou defendendo Coca-Cola não. Eu só estou dizendo que tem pessoas que a consciência é muito fraca, tudo pensa que é pecado. Meus irmãos, olha, não é a Coca-Cola, não é a Hellmann, não é o que foi mais que eu falei aqui, é o mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então não é só a Hellmann não, sabe, é a Arisco, é todas as outras. O mundo jaz no maligno. O que a Bíblia fala? Que a gente usa do mundo sem abusar do mundo. Então, eu posso comer Hellmann, eu posso ficar sem comer Hellmann. Se eu comer, eu não sou pecador. Se eu deixar de comer, não é por isso que eu sou mais santo. É a consciência fraca. Mas, meus irmãos, sabe qual é o oposto da consciência fraca? Aquelas pessoas que veem pecado em tudo. Dá uma olhada, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4. Aí eu não quero forçar a barra de ninguém não. Se você não gosta de cantar parabéns, não cante, é a sua liberdade. Mas não fique achando que porque eu canto, eu estou amaldiçoando alguém. Eu só estou fazendo uma coisa que é cultural, não tem significado nenhum para a gente. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a própria consciência cauterizada. Então, tem a pessoa com a consciência fraca, ela vê pecado em tudo. Mas tem a pessoa com a consciência cauterizada, ela não vê pecado em nada. Ela não se incomoda mais com o pecado. O livro de Provérbios fala da mulher adúltera. E fala que a mulher adúltera é como alguém que limpa a boca e diz assim: não cometi maldade. Consciência cauterizada. Traiu o marido, traiu a esposa, está vivendo uma vida ímpia, mas está sempre assim, achando que isso não é um problema,
que dá para levar a vida do jeito que está. Consciência cauterizada. Meus irmãos, na psicologia, tem uma expressão que se chama estreitamento da consciência. Isso que a psicologia chama de estreitamento da consciência é o que a Bíblia chamaria de consciência cauterizada. Van Richthofen, qual o primeiro nome? Susanna von Richthofen. Ela ficou conhecida porque há cerca de 18 anos atrás, ela matou os pais, ou colaborou para que os pais fossem mortos. E como foi que a psicologia explicou o comportamento dela? Disse que ela tem consciência, o estreitamento da sua consciência. Olha, a psicologia pode chamar do jeito que quiser, a Bíblia fala de consciência cauterizada. Cauterizar é o seguinte: você queima uma parte do seu corpo de forma que mata os nervos, e porque matou os nervos, você não sente mais dor naquela parte, você perdeu o tato daquela parte. Tem pessoas que perderam o tato da consciência. E algo preocupante mesmo, é que sempre que a Bíblia fala de consciência cauterizada, ela não está falando de contexto de ímpios, ela está falando de contexto religioso. Se você observar aqui esse texto, está falando que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, porque as pessoas, elas não dariam mais ouvidos à sã doutrina. Antes elas se cercariam como quem tem comichão nos ouvidos. Percebe que são pessoas que estavam familiarizadas com a palavra de Deus? Então é contexto religioso, mas elas vão cauterizando a própria consciência. Um dos exemplos que a gente vê na Bíblia de consciência cauterizada é Herodes. Herodes manda matar João Batista. Quando ele ouve falar de Jesus, ele fala: olha, esse daí é João Batista que ressuscitou. Então, nesse momento, a consciência dele está tendo remorso. A consciência dele está acusando ele. Mas mais lá na frente, quando Jesus Cristo é preso, Pilatos manda Jesus para Herodes. E esse Herodes, que antes ouvia João Batista e que estava preocupado de Jesus ser João Batista, agora a consciência dele está cauterizada. O que ele faz com Jesus? Ele manda que os soldados coloquem sobre Jesus uma túnica vermelha, para fazer de conta que era rei, e devolve para Pilatos, com o maior descaso. O que é isso? Consciência cauterizada. Conhece pessoas que hoje você vai falar de Deus para elas, e é como mesmo que jogar uma bola numa parede de concreto, bate e volta. Como é que funciona isso, meus irmãos? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Pensa bem nisso. Quem convence o homem do pecado não é o Espírito Santo? E o que a Bíblia fala sobre a atuação do Espírito? Começa dizendo assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais. Veja bem, é o Espírito que age, mas aí você endurece seu coração. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Não entristeçais o Espírito Santo. Então ele está falando, você vai endurecendo. Aí no que você endurece, o Espírito vai se entristecendo. Aí o que fala lá em Tessalonicenses capítulo 5? Não apagueis ou não extingais. Percebe que o Espírito pode ser extinguido ou apagado da vida de alguém? Consciência cauterizada. A pessoa resiste, a pessoa não dá mais lugar à voz do Espírito. A voz do Espírito se apagou da consciência dela, porque a sua consciência está cauterizada. Coração duro. O contexto aí, um dos exemplos mais claros da Bíblia é o exemplo de Faraó. Meus irmãos, o primeiro sinal que Moisés fez, que foi transformar uma vara em cobra, concorda que já era para Faraó ter se convertido naquele sinal? Mas ele foi se endurecendo, teve uma hora que abriu o Mar Vermelho. 600 mil homens passaram pelo Mar Vermelho. Se fosse eu ali, eu olharia para uma coisa dessa e falaria: quem vai atrás é outro, não eu. Mas ele estava com a consciência tão cauterizada que ele foi atrás a si mesmo. O texto fala que a nuvem ficou entre ele
e o povo de Israel. Para o povo de Israel era luz, para ele era escuridão. E ao invés dele ter se quebrantado, o texto fala que ele endurecido foi atrás a si mesmo. O que é isso? Consciência cauterizada. Apagou a voz do Espírito na vida dele. Eu quero terminar falando sobre a última consciência, para então a gente encerrar. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, observe o versículo 5. Romanos 13, versículo 5, e aqui a gente encerra. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É a consciência responsável. Meus irmãos, uma consciência que todo crente deve ter é uma consciência responsável de cumprir os seus deveres, de fugir daquilo que deve ser fugido e de buscar aquilo que deve ser buscado. Aí a gente vai entender algo muito importante sobre a consciência. A Bíblia fala que é pelo temor de Deus que o homem se desvia do mal. Então a consciência, ela é regulada pelo temor de Deus. Sabe quando é que nós praticamos uma consciência pura? É quando a gente tem temor de Deus e a gente não quer ficar contaminado pelo pecado. Sabe quando é que a gente cultiva uma consciência boa? É quando a gente tem um temor de Deus e a gente não quer ter uma fé que nós não pratiquemos. Então a gente vai desenvolvendo uma consciência responsável por causa do temor de Deus. Neemias, ele vai dizer para o povo que os governadores antes dele tinham oprimido o povo. Mas ele falou: eu não fiz assim por causa do temor do Senhor. Por que Neemias foi diferente dos outros governadores? A sua consciência lhe trazia esse dever porque ele tinha temor de Deus. Aqui, meus irmãos, é para a gente trazer para a nossa realidade e a nós nos considerarmos o seguinte: até onde que nós fazemos o que fazemos por obrigação ou realmente por uma responsabilidade de consciência, uma consciência responsável. É essa consciência que vai fazer toda a diferença na vida cristã. E se vocês pensarem um pouco na Bíblia, Jesus ele falou sobre a parábola do servo fiel. E ele diz que é como se o dono da casa se ausentasse. E ele fala que o servo fiel não sabe que horas que o dono da casa vem. Mas ele tem uma consciência responsável. E sem saber que horas que o dono vem, hoje Jesus fala que pode ser de manhã, de tarde ou de noite, o dono encontra ele sendo fiel. Consciência responsável. Mas aí Jesus fala do outro servo, o infiel. E o servo infiel, porque não sabe que horas que o dono vem, o servo infiel se embriaga, maltrata os outros servos e deixa a casa bagunçada. Qual a diferença dos dois? Dever de consciência. Meus irmãos, eu encerro trazendo para nós a seguinte reflexão: como é que está a nossa consciência acerca daquilo que a gente sabe que deve ser buscado e acerca daquilo que a gente sabe que deve ser evitado? Porque no final o que vai fazer diferença é isso, a nossa consciência. É o tribunal de Deus no coração do crente. É o tribunal de Deus no coração do seu povo. Aí alguém vai me falar assim: pastor, dízimo, eu devo dar 10% ou eu devo só dar uma oferta? Sabe o que eu respondo para a pessoa? A Bíblia ensina 10%, mas é a sua consciência. Como é que vai ser a consciência da pessoa? Tem a consciência de Ananias e Safira, mas essa consciência aí Deus reprovou. Aí a pessoa me fala assim: ô pastor, olha, como é que eu devo proceder acerca assim do meu patrão? Eu vou realmente assim ser mais diligente quando ele está olhando ou até quando ele vira as costas?
Eu vou dizer, olha, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo falou que é para trabalhar como se estivesse servindo a Deus e não aos homens. Mas agora vai ser a sua consciência. Consciência responsável. Pastor, como é que vai ser o meu envolvimento na casa de Deus, com as coisas da casa de Deus? Eu vou dizer sempre isso daqui. Depende da sua consciência. Casamento depende da sua consciência. Criação de filhos, respeito aos pais, depende da sua consciência. E meus irmãos, olha, é para a gente refletir. Sua consciência é uma consciência má, contaminada, uma consciência fraca? Cuidado. Uma consciência cauterizada? Ou será que nós não podemos cultivar uma consciência pura? Uma consciência boa? Uma consciência responsável diante do Senhor? Em nome de Cristo, que façamos a nossa reflexão como o salmista disse: Tu me sondas e me conheces. Vê se é em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos abençoe. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Suplico para que de alguma forma tenha nos levado a refletir e aprender mais sobre o agir do Senhor nos nossos corações. Quero agradecer pelo Teu povo aqui reunido e quero pedir para que despeça cada um para a sua casa em paz nessa noite, ó Pai, e dê a cada um o resto de semana na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, com oração silenciosa, haverá um chazinho à saída. Terminando a oração, o culto está encerrado.